Voltamos no programa Sempre Melhor, ao vivaço para todo o Brasil. Estamos recebendo aqui agora na nossa sala a nossa cirurgiã especialista em transplante capilar e tricologia clínica, doutora Letícia. Boa tarde, doutora, tudo bem? É um prazer. Prazer é todo nosso. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. E espero ajudar vocês com algumas informações muito importantes e atuais. Vai nos ajudar em muito, porque tem muito pano na manga a respeito das perguntas que eu vou fazer. E é tirar a dúvida de muitas pessoas a respeito, Exatamente. não é isso, doutora? Exatamente. E já adiantando, o que seria a tricologia? A tricologia, Renato, ela é o estudo, basicamente, de todas as desordens, todas as doenças que nós temos no couro cabeludo e também nos fios. Então, assim, a gente estuda todas as doenças do couro cabeludo, eu estudo e também trato causas de caspas, de dermatites e também de queda de cabelo no geral. Nossa, queda de cabelo e pós-Covid, houve-se muitas queixas a respeito da queda de cabelo pós-Covid. Exatamente. O que assim, acontece? É o grande campeão atualmente de busca de consultas e de atendimentos, porque principalmente nessas últimas variantes do Covid, a gente tem visto muita queda de cabelo. Uau. O que acontece basicamente? A queda de cabelo, ela é comum e presente. Todo mundo tem uma queda de cabelo normal durante o dia, né? No dia a dia. Exatamente, no dia a Ok. dia. O que acontece? O Covid, o pós-Covid, ele pode interferir no metabolismo do nosso fio e alterar o ciclo do crescimento. Então, o que acontece? A gente tem um cabelo que, por exemplo, ia cair ao longo de 3 a 5 meses, ele cai tudo de uma vez. Uau. Então, realmente é uma queda de cabelo muito abrupta. Isso não tem muito a ver com a gravidade do Covid, mas o que a gente tem visto é que essa queda é muito mais comum nessas últimas variantes. Uau, doutora, que coisa, hein? Surgiu um estudo hoje, que eu li, foi publicado pelo Globo, que eles falaram, não sei se você ouviu falar desse Covid longa, que está muito comum o pessoal falando, que são as pessoas... Eu ouvi falar disso. As pessoas ainda com os sintomas do Covid, mesmo depois não estando mais infectadas, permanece com dor no peito, que permanece com tosse, que permanece com indisposição, problema de memória. O que o jornal Globo publicou hoje? Eles publicaram dizendo que pessoas que tiveram maior queda de cabelo nesse pós-Covid têm tendência a ter esses outros sintomas também do Covid longo. Nossa, eita! E quais seriam os tratamentos básicos para que nós possamos ver o resultado da cura? Exato. Em relação à parte do Covid, a parte boa, tem resolução, tem tratamento. Tem tratamento. O que acontece? O início da queda desse pós-Covid, ele pode começar 3 meses, aproximadamente até 3 meses, ele pode durar até 6 meses. Então, por que a gente necessita intervir e tratar? Porque acontece muitas vezes da pessoa chegar até mim no consultório tendo perdido até 30% do volume do cabelo. Caramba, As mulheres, doutora, tudo isso? Principalmente mulheres. As mulheres chegam no consultório com pacotes assim, onde elas acumulam e aí colocam todo o cabelo que cai ao longo dos dias, porque realmente é uma quantidade muito assustadora. Em relação ao tratamento... Meu Deus, é assustador. É assustador. E em relação ao tratamento, basicamente o tratamento da queda pós-Covid é o tratamento associado com o acompanhamento domiciliar, com as vitaminas, com as medicações, com a melhora das condições do couro cabeludo, associado às terapias que nós fazemos lá na nossa clínica. São as terapias minimamente invasivas, que são basicamente injeções de medicamentos, de vitaminas e acompanhamento para a gente estimular esse fio que caiu a crescer mais rápido, mais forte e também mais saudável. Nossa, como, doutora, você havia falado agora que acontece mais em mulheres do que nos homens também acontece, né? Acontece. Sim. Tem uma faixa etária? A faixa etária em relação à alopécia associada com esse eflúvio telógeno, que é o nome feio que se dá para a queda de cabelo pós-Covid. Fala de novo. Eflúvio telógeno. Uau! Essa queda enorme acontece dessa forma, então não tem tanta predisposição mais em homens em relação às mulheres. O que acontece? As mulheres, por ter o cabelo mais comprido, elas têm essa falsa percepção de que está caindo às vezes mais do que está. Então elas se desesperam mais pelo volume que elas obtêm na mão, na palma, hora que elas têm esse quadro da queda. Mas em relação ao eflúvio telógeno, não tem predominância de homens em relação a mulheres.
Mas a alopecia androgenética, sim, que é a calvície, que é do homem calvo. Ah, aí já entra o homem. Aí sim, é muito mais homens, mais de 80% que acomete aos homens, e as mulheres em volta de 30% a 35%, depende da fonte que a gente pesquisa. Ai, é assustador e já deixa a gente até um pouco preocupado, né? Exatamente. Nós temos fotos, vamos estar mostrando para vocês agora nesse exato momento e a doutora vai estar explicando. E aí esse foi daí onde, é um doutora? tratamento lá na nossa clínica, é o tratamento de que eu expliquei para vocês, a injeção das vitaminas, do couro, das medicações no couro cabeludo para estimular esse crescimento do cabelo dessa queda pós-Covid. O teu consultório fica onde? O nosso consultório fica na Faria Lima, esquina com a JK, número 3900 e no 7º andar. Entendi. E aí é onde essa Aí foto? é no centro cirúrgico. No centro cirúrgico? Isso, no centro cirúrgico nós fazemos a realização do transplante capilar, e são algumas fotos da execução da técnica. Essas são algumas evoluções pós-transplante. 6 meses depois? De cirurgia, exatamente. Gente, essa foto aí parece até um pouquinho com o Juninho, parece com você, Juninho. Parece até um pouco com ele. O nosso câmera. Essas são fotos de evolução de cirurgias que nós fazemos. Igual a gente estava comentando, é muito mais comum o homem ter uma alopecia androgenética, que é a calvície. Essa sim, depois que ela se perde, ela fica irreversível. Isso que eu ia te perguntar, doutora, a alopecia também vem nos homens? Sim, essa alopecia que a gente falou da androgenética é a mais comum em homens. Então, nesses casos de situações irreversíveis, onde o paciente já perdeu o cabelo e não nasce mais, aí o tratamento definitivo e super executável é esse daí que nós estamos mostrando, que é o de transplante capilar. Nossa. Nessa imagem aí, temos um resultado imediato, uma evolução de um pós-operatório imediato de um transplante capilar de mulher, que muita gente acha que não existe. De mulher? De mulher. Olha! Esse também é uma evolução após uma cirurgia de 4 meses. E é legal a gente comentar, Renato, que o resultado da cirurgia é após 1 ano. Então, essa evolução de 4 meses é o início do crescimento dos fios. Então a pessoa em si, no caso, tanto o homem quanto a mulher que for fazer a cirurgia, ela tem que ter um pouco de paciência e saber que vai voltar a ter o cabelo. Aí eu te pergunto, os cabelos são definitivos? Definitivos, excelente pergunta. Assim, é grande campeã de perguntas esse tema. O que acontece? Por que o transplante capilar ele é considerado definitivo? Porque o cabelo que a gente tira é de uma região que ele não é doente geneticamente falando. Então, a gente transfere ele para uma região que já estava irreversível, que está com ausência de cabelo, e nessa situação ele não cai mais. Por quê? Porque não é a região que ele está, é o cabelo, é a qualidade dele que não tem a doença na parte genética, e aí quando a gente transfere ele não cai nunca mais, então é definitivo. Nossa, então adeus para quem já foi calvo uma vez na vida, até aquele que é carequinha pode ter cabelo. Exatamente, até os mais carequinhas. O transplante capilar... Independente da idade, doutora? Independente da idade. Olha! A gente tem... Isso varia muito de um serviço para outro, mas eu costumo indicar o transplante capilar quando o paciente, independente da idade, já tenha um incômodo com a calvície e já tenha feito o tratamento clínico sem melhora, sem resultado. Aí a gente indica fazer a cirurgia. Doutora, tem um amigo ali da produção, ele tá até virando as costas ali, chamado Ricardo. Tem solução pro problema dele? Tem solução. Tem. Ricardo, aqui, depois Ricardo. a gente conversa. Isso, aí, olha aí, Ricardo, aqui, ó, a doutora tá falando, depois conversa. Tem solução para ele? E por incrível que pareça, ontem, em pleno domingo, nós realizamos uma cirurgia com um quadro bem parecido com o do Ricardo. Um quadro parecido com o do Ricardo? Bem parecido. O que acontece? Hoje, o transplante capilar, ele evoluiu muito. Então, antigamente, fazia aquela cirurgia de corte, ficava aquele corte assim, de fora a fora na cabeça, onde gerava muito incômodo, o paciente tinha que ficar recuperando, era um desconforto muito grande e era muito restrito em relação ao número de fios. Então, a gente pegava, agora, Ricardo, vai virar exemplo. Ei, a gente pegava Ricardo, um paciente aí, com uma calvície avançada, igual, por exemplo, do Ricardo, a gente tinha muita restrição, porque é uma área muito grande de calvície com muito pouco cabelo. Porque hoje, infelizmente, ainda, a gente só consegue o próprio paciente como fonte doadora. Não é, por exemplo, assim, um transplante de rim, de fígado, que a gente consegue pegar de ter fonte de outras pessoas. O transplante capilar a gente só consegue da mesma pessoa. Então, hoje, como a gente consegue executar bons tratamentos, boas cirurgias com calvícies igual ao do Ricardo? O que acontece? A gente tem fontes de outras regiões do corpo, por exemplo, barba,
tórax, abdômen. Aí vocês pegam os pelos daqui? Da barba, exatamente. Do corpo? Exatamente. Sério, doutora? E dessa forma a gente consegue complementar, aumentar a densidade e fazer uma cirurgia, que a gente chama hoje de gigaseção, a gente consegue muitos fios numa única sessão. E isso Olha aí, viabiliza meu amigo. muito. Olha aí, meu amigo, acabou aquela sofrência. Eu não arrumo um relacionamento porque eu sou careca. Olha, Tem muito isso, né? brincadeiras à parte, é verdade. Ó. É impressionante o impacto que o transplante capilar gera na vida E a dos pessoa fica mais homens, bonita, já principalmente. percebi isso. Mais jovem, mais bonito. jovem. Isso é estatístico, viu? É estatístico mesmo? Estatístico. Quando o homem reconstrói a calvície com o transplante capilar, ele pode rejuvenescer até 10 anos. Eita! Não sei se vocês viram nas fotos, tem algumas fotos até que tem pessoas que falam assim pra mim, não é a mesma pessoa, que parece às vezes que é pai e filho, né? Sério, Antes e doutora? depois da cirurgia, realmente é isso. E isso impacta demais na qualidade de vida e na autoestima do homem. Eu tenho pacientes que não arrumavam emprego, não tinham relacionamentos devido à calvície, ao tanto que isso impactava. Depois que fez o transplante, outra vida. hoje todo mundo quer. Todo mundo quer. Renovação. E é muito bom. E com as técnicas que a gente tem hoje, a gente tem uma vida muito corrida. Antigamente as pessoas tinham que ter tempo para se recuperar e tal. Hoje é muito tranquilo. A pessoa chega, dorme para fazer a cirurgia, acorda, se alimenta, tá livre para ir embora. Sem corte, sem cicatrizes. Isso que eu ia te perguntar agora. A pessoa chega a sentir dor, alguma coisa? Não, eu sempre passo para 100% dos meus pacientes remédios para dor. Até hoje nunca ninguém precisou tomar. Ninguém nunca questionou a respeito, Não, é bem né? tranquilo. O paciente sai do hospital conversando, sem corte, sem cicatriz, sem curativo. Um dia depois está livre para dirigir, 2 dias depois libero para trabalhar. 2 dias depois já está liberado? Super tranquilo. Uma semana depois está fazendo atividade física, vida normal. Só pra gente fazer aqui voltar ao assunto. Então, quem tem alopécia pode fazer o transplante capilar? Pode e deve. Pode e deve. Tem algumas situações que não são indicados o transplante, que em casos de alopécias nós chamamos cicatriciais. Significa o quê? Significa que a pessoa perde o cabelo não nasce mais ali naquela região, e se for indicado o transplante capilar mal sucedido, no caso, nessa situação da alopécia cicatricial, a pessoa acaba perdendo o transplante. Sério? Então, por isso que é de extrema importância a avaliação, é de extrema importância que vocês passem com um especialista para que tenha uma avaliação para ver se tem indicação realmente ou não, para que não tenha nenhum risco de ter algum comprometimento. Pega a visão aí que nesse exato momento vamos estar mostrando para vocês um vídeo que foi preparado aqui pela doutora Letícia. Roda BT. Pode falar, doutora. Esse daí é uma reconstrução, tá vendo? Ele tinha uma área doadora boa. Nós temos uma reconstrução, uma técnica FUI, que é só aquela fio a fio. Sim. E a gente chama de dance packing. O que significa? Muitos cabelinhos, um do ladinho do outro. Um do ladinho do outro. Do ladinho do outro. Isso é resultado muito, muito satisfatório, em que nunca ninguém vai olhar para esse paciente e dizer assim, ele fez um transplante capilar. Fica a critério do paciente chegar e falar assim, gente, eu fiz um transplante, ou então Exato, a pessoa não vai exato. saber. É mais ou menos isso? Exatamente isso. E assim, o que define muito, nós brincamos, a gente fala que a assinatura do cirurgião é a definição, como nós vamos executar a cirurgia e também como é feita a linha frontal, essa parte da frente. Então, assim, realmente, a gente definir que uma cirurgia foi bem sucedida significa que a pessoa olhe e realmente ninguém fale que ela já fez algum procedimento. Caramba! E lá na clínica da doutora Letícia, você vai receber uma transformação de milhões e pagando, e pagando aquele precinho. Muito legal você ter comentado sobre isso, Renato. Antigamente, as pessoas tinham essa ideia de que o transplante capilar era uma coisa, assim, com um valor muito exorbitante e que só tinha acesso quem tinha muito poder aquisitivo. Muito poder aquisitivo. Hoje, a gente tem essa ideia de democratizar o transplante capilar. A gente vê que é uma situação que ajuda muitas pessoas, que impacta positivamente na vida e na autoestima. Então, a gente quer que todo mundo tenha acesso a essa cirurgia, a esse procedimento. A gente já vai dar dica aqui, já vamos passar direitinho o telefone de contato, Instagram. Tá e você, bom. o pessoal de casa já vai pegar a receita, amanhã já está na tua clínica. Tá bom, vou ficar muito feliz, vou ter o maior prazer de receber todo mundo. Doutora Letícia, vou fazer uma pergunta. O índice de calvície feminino tem aumentado? Tem aumentado. Isso não só das mulheres, mas também dos homens. O que acontece? A gente está com um aumento da expectativa de vida, então as pessoas estão envelhecendo mais. Tecnicamente, elas acabam realmente tendo a calvície um pouquinho mais aumentada, em relação a números, né?
E mulheres com calvície também pode fazer o transplante capilar. Também pode e deve, mas como eu disse para você, a gente precisa verificar se realmente tem indicação devido ao tipo de doença que ela está sendo acometida. Verificação, né? Exatamente, a gente precisa avaliar para ver, olha, tem indicação, vamos fazer, não vamos fazer, dá para executar, e aí a gente parte para a próxima etapa. Fazendo o transplante capilar hoje, pronto, tô lá sentado lá na poltrona, aí você tá lá fazendo, pá. Hoje, segundona, saio da cirurgia, daqui a quantos dias eu posso estar penteando o cabelo? Pentear o cabelo em relação a usar um pente ou uma escova, Sim. com 10 dias. Daqui a 10 dias. 10 dias. O que acontece? O cabelo que ele foi transplantado, ele cresce juntamente com os outros, e aí de 15 a 30 dias eles começam a quebrar e cair. De 15 a 30? Começa Exato. a quebrar e cair? Aí eu costumo brincar, que eu falo assim para os meus pacientes, quem está me assistindo já vai saber. Eu falo que a mulher tem a depressão pós-parto, o homem tem a depressão pós-transplante. Porque realmente, eu explico que vai cair, a gente fala que vai ser assim, mas eles pegam e ligam e falam assim, olha, eu sei que você me avisou, mas eu tô desesperado porque tá caindo tudo. Podemos dizer que todos ficam desesperados? Todos ficam, Todos. mesmo sabendo o que vai acontecer. Então, por que isso acontece? Porque pelo processo inflamatório, a cicatrização, os fiozinhos que foram transplantados, eles quebram, caem e eles voltam a crescer com 3 meses. Então, com 3 meses a gente tem o início do crescimento, com 6 meses um resultado de 40% a 50% e o resultado final com 1 ano. Aí vai ter topete, gel e laque à vontade. Eita, Lelê, aí tem tudo. Já aconteceu algum caso de dar errado, doutora? Não de dar errado. Graças a Deus, comigo nunca acontece nada. Mas é exatamente isso que a gente Pode vir a conversou. acontecer? Pode vir a acontecer se ele não for bem indicado, no caso, por exemplo, de uma alopécia cicatricial, que é o que eu falei para vocês, ou também se tiver alguma falha na técnica, né? A gente tem muita gente hoje aqui no Brasil fazendo transplante capilar achando que é um procedimento sem nenhum risco ou sem nenhuma chance de agravamento. Pelo contrário, o que a gente vê, que cada vez mais a gente tem casos mal sucedidos de pessoas que realizam o transplante em lugares que não temos indicações. Por exemplo, se você machuca o fiozinho na hora de tirar, ele não nasce depois. Se você implanta, não nasce. Então, assim, se ele não for com a raiz, se ele não for com o bulbo que nós falamos, realmente ele não vai nascer. Então, às vezes, o que acontece? Nós temos o paciente, ele tem um pós-operatório com aquele cabelo todo cheinho e depois o cabelo não nasce. Deu errado? Pode ter sido falha da técnica ou realmente algum problema em relação à execução do procedimento. Entendi. Mas isso não é comum. Não é comum? Não. Lá na doutora Letícia não vai ter nada disso, porque a doutora Letícia já deu várias dicas de milhões e a clínica dela é expert em fazer esse serviço. Exatamente. Doutora, você pode passar, por favor, o telefone de contato, Instagram, para todos que estão nos assistindo nesse exato momento. Eu tenho vários telefones de contatos. Mas quem quiser entrar em contato para mais informações e também para receber agendamento de consultas, informações sobre procedimentos, é só entrar em contato com o 011, o 97897 3692. Eu tenho certeza que as meninas vão atender vocês com o maior carinho. E o Instagram é @dra.leticiacaproni. Eita, muito obrigado, doutora Letícia. Nós te agradecemos por ter te recebido aqui e ter dado várias dicas para todos que estão nos assistindo nesse exato momento. Eu que agradeço, espero ter ajudado e espero voltar mais vezes. Com certeza!